Você e sua família estão viajando e no meio do caminho tem que passar pelo deserto. Só que lá um grupo de pessoas deformadas e canibais irá tentar fazer as piores atrocidades contra você e sua família. O que fazer para derrotar os mutantes canibais de Viagem Maldita? É isso que iremos ver neste vídeo. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like, inscrever-se e ativar o sininho para não perder os lançamentos do canal. Também me siga nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Se quiser compartilhar nos comentários a forma como você derrotaria as criaturas desse filme, sinta-se à vontade. Isso dito, vamos pro vídeo. No deserto do Novo México, os militares do governo dos Estados Unidos, durante anos, testaram armamentos nucleares. A radiação resultante desses experimentos acabou por transformar as pessoas que viviam nas proximidades em mutantes, criaturas deformadas e isoladas da sociedade. Esses indivíduos, para se alimentar, recorriam ao canibalismo, alimentando-se dos viajantes desafortunados que passassem por aquelas bandas. É aí que nossa história começa, porque a família Carter pretendia viajar para San Diego, na Califórnia. Os viajantes são o Big Bob, que é o pai de família, a esposa dele, Ethel Carter, e os filhos deles são o Bob, a Brenda e a Lynn, que é casada com o Doug. E o Doug e a Lynn tinham essa bebezinha. Além dessa galera toda, tem os animais, o cão e a cadela, respectivamente chamados Fera e Bela. Como é comum, essa galera comete vários erros antes da viagem começar. Em primeiro lugar, eles poderiam viajar de avião, que é um dos meios de transporte mais seguros, mas em vez disso, escolheram ir de carro. Não estou dizendo que eles deveriam ter ido de avião para se salvar dos canibais. Isso não faz sentido, porque eles não sabiam o que iriam enfrentar no deserto. É só que é muito mais comum se acidentar viajando de carro. Assim, alguém que procure viajar com o máximo de segurança deve escolher ir de avião. Outra coisa que é aquilo que eu digo em vários vídeos: se você vai viajar por uma rota que nunca andou antes, você deve pesquisar o índice de acidentes naquele lugar, para justamente saber se é uma rota segura. Se alguém ali tivesse pesquisado sobre o lugar que estavam planejando passar, eles iriam notar que há um alto índice de desaparecimentos por aquelas bandas. É uma coisa que quase ninguém faz, eu sei, mas deviam, porque esse tipo de postura na vida real pode salvar sua vida. Fora isso, eles decidiram justamente pegar o caminho mais longo para ver o deserto, e usaram uma estrada não muito movimentada. Duas coisas que tem tudo para dar errado: pegar o caminho mais longo ou pegar o caminho mais curto, os chamados atalhos. O melhor a se fazer é usar o caminho oficial, aquele que é indicado no mapa ou GPS, para que você chegue no seu destino bem. Só que ainda tendo cometido esses leves errinhos, essa família estaria de boa. O que leva eles rumo à morte é o azar. Isso porque o dono do posto de gasolina onde eles pararam tinha um acordo com os mutantes que viviam nas colinas, onde o dono do posto enviava viajantes desavisados para serem mortos pelos canibais, e em troca o homem recebia os pertences das vítimas. Mas ao que parece, o dono do posto tinha cansado desse trato. Ele tinha resolvido parar de enviar estranhos para as colinas. Só que esse grupo deu o azar de que, em determinada hora, a Lynn tinha ido buscar a cachorra que tinha entrado no posto do homem. O dono do local vai atrás do cachorro e da mulher. Na mesa do recinto tinha uma bolsa cheia de itens roubados. O dono do posto não sabia se a mulher tinha notado ou não que aquilo era roubado, mas ele não podia arriscar. Ainda mais porque o pai dela, o Big Bob, era um policial aposentado ou algo assim. Desse modo, se aquelas pessoas chegassem ao seu destino, talvez ele fosse denunciado e preso. Não disposto a arriscar, antes que a família parta, ele resolve sugerir um caminho alternativo, um atalho, como ele diz, indo pelas colinas. É neste momento que a família transeunte é enviada para a morte. Então veja, a família aqui teve só azar mesmo. Talvez o erro deles tenha sido confiar na palavra desse homem estranho. Afinal, é muito esquisito que ele tenha um negócio viável no meio do nada, simplesmente não faz sentido. Desse modo, eu provavelmente pegaria o caminho que o dono do posto havia instruído ser o melhor antes. E por que eu confiaria no caminho que o homem falou antes? Porque aquela rota estava no mapa, diferente desse suposto atalho que ele indicou do nada depois. Eu já falei em outros vídeos, se o atalho fosse o melhor caminho, ele seria o caminho. Pegando a rota que o homem indicou, o carro acaba quebrando na estrada. Isso porque uma armadilha havia sido
posta no meio do caminho. Com o carro quebrado e no meio do nada, eles estão lascados, especialmente porque não tem sinal naquele lugar, então também não podem pedir ajuda. Havia um rádio, mas o problema é que por estarem cercados por colinas, eles provavelmente não conseguiriam fazer o sinal atravessar as montanhas. Eu não entendo muito de rádio, mas seria possível tirar aquele aparelho do carro e, sei lá, subir com ele até uma das colinas que estivesse mais perto para pegar sinal e chamar por ajuda? Se essa fosse uma alternativa viável, considero que isso seria uma boa opção do que se fazer naquele momento. Big Bob sugere que ele e Doug vão procurar ajuda andando mesmo. Big Bob iria tentar chegar ao posto e Doug iria numa outra direção. Olha, nessas circunstâncias eu não sei se haveria outra coisa que pudesse ser feita não. Pelo menos eles têm duas armas, desse modo Big Bob leva uma consigo e a outra ele deixa com o seu filho. Isso é bom, o pai se manteria preparado para qualquer emergência e sua família estaria segura no carro com a outra arma em poder do Bob. O Doug não leva uma arma consigo porque ele não curte armas. Só que antes de ambos saírem, Lynn vê uma luz vindo das colinas. Parece ser algum tipo de sinal com espelho. Ela deveria ter contado imediatamente para os outros o que viu, porque isso é muito estranho. Foram mandados para um lugar que não conhecem, o carro quebrou e agora sinais de espelho? Com essas informações parece fácil deduzir que aquele homem do posto os enviou para uma armadilha, talvez para serem assaltados ou algo assim. Com essa hipótese em mente, o que se poderia fazer? Como eu disse, eles estão numa posição difícil. Talvez eu diria para o Bob ficar alerta e pronto para usar aquela arma se precisar. E diria para o resto da família ficarem prontos para pegar algo para se defender, como facas ou qualquer coisa, né? Por caso de alguém se aproximar com intenções ruins. Além disso, acho que seria melhor o Big Bob e o Doug irem juntos até o posto, já que o Doug desarmado saindo sozinho seria um alvo fácil. Não muito tempo depois, a Bella corre para as colinas. Bob vai atrás dela, mas quando encontra a cadela, ela já estava morta. O garoto corre desesperado, mas acaba tropeçando e ficando inconsciente. Dois mutantes topam nele, a Ruby, que é uma mutante boa, e esse que nem tanto, e se chama Goggle. Por alguma razão, o Goggle não mata o garoto. O Bob só fica ali inconsciente até que de noite a irmã dele o encontra. Doug chega numa cratera onde há muitos carros abandonados cheios de utensílios largados ali, sabe-se lá por quem. O cara acha que era um lixão aquela parada e coincidentemente ele não vê um dos lados de um carro onde havia marcas de sangue. Aquelas coincidências de roteiro para a história caminhar. O Big Bob chega no posto quando já é noite. Dentro do lugar, vendo as paradas roubadas e um pedaço de orelha ensanguentado, ele nota que tem algo muito errado acontecendo. Quando estava tentando ligar o carro para sair dali, Big Bob ouve a voz do dono do posto vindo de dentro do banheiro. Ele vai até o lugar verificar e daí o cara explode a própria cabeça. Big Bob ouve vozes balbuciando na escuridão. Nesse momento eu pegaria aquela shotgun, nem que não houvesse mais munição, eu só pegaria a arma para garantir que quem esteja no escuro não possa usá-la depois contra mim. Depois iria imediatamente para o carro e não daria nenhum tiro. Eu só atiraria quando visse alguém, afinal não é nada bom desperdiçar munição à toa. Só que quando o Big Bob entra no carro, nota que já havia um cara no banco traseiro. Ok, na hora da adrenalina ninguém lembraria de olhar o banco traseiro, mas eu acho meio forçado que o assassino tenha entrado ali sem que o Big Bob notasse a movimentação. De qualquer jeito, o homem é capturado. De volta onde a família estava. Após voltar das colinas, Bob não fala para ninguém o que viu, porque não queria assustar a família. Um grande erro. Tinha algo errado acontecendo e todo mundo devia saber disso, pois só dessa forma todos ali poderiam ficar alertas e prontos para uma situação de ataque. Sem saber o que estava rolando, todo mundo fica muito vulnerável a qualquer ataque. Mas de repente, o Doug volta trazendo algumas coisas consigo daquele cemitério de carros. O Bob queria falar para o Doug o que estava acontecendo, mas acaba não achando a ocasião certa. Eu já disse, eu iria falar para todo mundo e imediatamente pedir para pegarem qualquer coisa para se defender. Quando o Bob finalmente conta o que aconteceu com a cadela para o Doug, acaba sendo um pouco tarde porque dois dos mutantes, o Marty e o Pluto, já tinham começado a atacar o acampamento. Tinha o outro cachorro, o Fera. Aliás, é muito bom ter cães como esses quando se vai viajar, porque se você tiver que acampar num lugar não planejado, os cães servem como guardas. Qualquer um que se aproximar vai fazer esses bichinhos latir, que é uma beleza. Mas infelizmente o Fera tinha meio que sumido. Ele estava vivo, tá? Foi o outro animal que morreu, a Bella.
É bem conveniente que esse cão tenha ido para sei lá onde pouco antes, né? Porque acaba dando vantagem para os invasores. Mas numa situação normal, o cão teria latido, o Bob, que já estava receoso, poderia ter tomado alguma atitude que mudasse o rumo das coisas. Os mutantes usaram um fator de distração aqui, o que foi muito inteligente, porque eles conseguiram fazer com que todos fossem em direção ao Big Bob, que estava sendo queimado vivo. Era difícil para os personagens naquela situação de pânico conseguir racionalizar que aquilo era um elemento de distração, então eles caem como um pato na armadilha. Por outro lado, eu acho que eles perdem muito tempo tentando apagar aquele fogo, sendo que o cara já estava morto. Ou seja, não havia nada que pudesse se fazer. Se fosse eu ali, eu iria pensar, tá, alguém colocou o Big Bob aqui, espera, tá todo mundo nesse mesmo lugar tentando apagar o fogo, então nosso trailer está sozinho, vulnerável. No momento que eu fizesse essa ligação, eu teria ido para aquele trailer muito rápido. Só que eu chamaria todo mundo para ir junto, eu não iria sozinho. Digamos que eu fosse o Doug. Eu chamaria as mulheres e o Bob, que estava com a arma, para irmos todos juntos. Acima de tudo, não dava para agir como a Lynn, que percebe que tem algo estranho rolando no trailer e vai para lá sozinha. Mesma coisa a mãe dela, que vai pro trailer também sozinha, só com uma pedra em mãos. Os mutantes abusam da Brenda e levam o bebê da Lynn e do Doug embora. Já a Lynn e a mãe dela são mortas no local. Tá, os personagens cometem alguns erros aqui. Sim, mas eu acho que são erros que poderiam acontecer na vida real, com uma pessoa que estivesse vivendo o calor do momento. Isso, claro, tirando as horas que o roteiro favorece certas coisas para os sobreviventes ou para os mutantes. Após toda a barbaridade ocorrida, todos ainda estão em um estado de pânico. Mas ao menos uma coisa boa acontece. O Fera volta. Cara, esse cachorro é mó fodão, ele seria uma puta ajuda se estivesse ali na hora que os canibais atacaram. Tá, o que fazer agora? Mais uma vez, eles estão numa situação muito complicada, onde não há alternativas fáceis. Quanto de munição eles ainda têm? Resta um pente e meio com balas. E o que o Doug decide? Ele planeja ir sozinho até onde os mutantes estão. Ele vai munido de um taco de beisebol e uma lanterna e com o Fera ao seu lado para seguir os rastros dos mutantes. Esse é um péssimo plano. É claro que o cara estava indo atrás da filha dele, então atitudes drásticas nesse caso meio que a gente entende. Mas isso aqui é morte certa. Ele tá indo sem uma arma de fogo para um lugar que ele não conhece, e ele não tem ideia de quantos mutantes são. E se fossem 12, 20, 50, não dá para saber. Por outro lado, eles poderiam tentar ir para longe daquelas colinas, achar uma estrada e tentar pedir por ajuda. Mas os caras estão tão longe da civilização que essa se torna uma aposta complicada também. Afinal, e se os canibais os acharem quando eles estiverem tentando ir pela estrada? Fora que estão num calor danado, precisam se manter hidratados, e se ficarem andando no sol o dia todo podem sofrer de insolação. Realmente não há escolhas fáceis. Ok, vamos aceitar o plano de ir atrás dos canibais. Se eu fosse o Doug, levaria a Brenda e o Bob comigo. Teríamos mais chances, já que o Bob tinha uma arma e o Doug o taco de beisebol. Logo, o Doug chega a uma mina. Digamos que ele tivesse trazido a Brenda e o Doug, como falei. A primeira coisa que eu faria seria pegar essa picareta, que é uma arma mais certeira. Eu daria o taco de beisebol para a Brenda ou outra picareta se eu achasse. E como eu disse, eles estão numa mina. Sabe o que é muito comum nesse tipo de lugar? Dinamite. Eu tentaria procurar por isso. Digamos que achasse os três munidos de uma arma de fogo, picareta, taco de beisebol e dinamite, rapaz, isso aumentaria consideravelmente as chances deles. Fora que tem o cão, né, o Fera, que é casca grossa demais. Aliás, falando no cão, ele tem uma desvantagem. Ele late e isso não pode ser controlado. Então há o risco de, em um momento em que precise fazer silêncio, o cão comece a latir e isso acabe chamando a atenção dos mutantes. Em alguns momentos, quando o Doug está na cidade, o roteiro força bastante, porque tem umas situações que esse cão com certeza ia latir, mas ele não faz isso. Olha que sorte do Doug, né? O Doug vê a filha dele em uma daquelas casinhas. O que ele poderia fazer para pegá-la? Só ir lá pegá-las escondidas é uma opção. E é o que ele escolhe. Mas será que não era melhor criar um fator de distração? Por exemplo, ele poderia primeiro dar uma porrada com o taco na cabeça desse mutante e roubar a arma dele. Se ele tivesse trazido a picareta, o golpe seria mais certeiro. Após pegar a shotgun, Doug poderia rasgar um pedaço da camiseta do mutante e colocar uma ponta no lugar onde fica a gasolina desse gerador. A outra ponta bastava queimar com os fósforos que ele tinha. O gerador iria explodir, o que iria chamar a atenção dos mutantes. Enquanto isso, Doug pegaria sua filha e fugiria dali. Doug entra na casa.
ele pegou o bebê e preparava-se para sair dali de maneira furtiva, só que acaba sendo capturado por essa mulher mutante. Cara, se você é capturado já era, perdeu, porque a primeira coisa que os canibais iriam fazer seria te matar. Mas aqui sabe como é, né? Não só o Doug permaneceu vivo, como ainda deixaram o bastão de beisebol em cima do lugar onde prenderam ele. E o cara conseguiu sair dali. Fez uma barulheira danada para forçar a entrada daquele freezer, mas coincidentemente ninguém ouviu nada. E depois ele entra numa luta contra o Pluto que na boa não tinha como esse cara vencer. O mutante poderia ter matado ele em várias oportunidades, mas ainda assim Doug venceu o canibal. E o cachorro também acabou com alguns mutantes, tipo esse cabeçudo, além de ter salvado o Doug do Pluto uma hora. Fora que esse cão matou o Goggle, eu esqueci de falar isso. Esse é o cachorro do Michael Myers. A filha do Doug é resgatada pela Ruby. Doug vai atrás dela, só que o Marty está determinado a acabar com a criança. E cara, é aqui no final que fica claro o quão resistentes esses canibais são. O Doug dá vários tiros de escopeta no Marty. Aí, pensando que ele estava morto, Doug vai pegar sua filha. Só que o maluco ainda estava vivo e conseguiu se levantar para atirar no cara. Mas a Ruby pula em cima dele e aí sim Marty morre. O Papa Júpiter foi atacar o acampamento e teve uma hora que o Bob atirou várias vezes no Papa Júpiter e era como se fossem, sei lá, balas de airsoft, o que mais uma vez mostra que essas criaturas são muito resilientes. O que é mais eficaz para matar eles são golpes na cabeça, um tiro nessa região poderia ser mais funcional. Doug conseguiu voltar para o acampamento, parecia que tudo iria acabar bem, mas então vemos que há mais mutantes canibais à espreita. Cara, na condição que eles estão, eles não sobreviveriam a mais canibais. Estão fracos, desarmados e sem nenhum recurso já que o trailer foi explodido. Dessa forma, tentar lutar contra os canibais resilientes que vemos nesse filme é praticamente impossível. Os personagens tomaram algumas decisões equivocadas? Sim, mas ainda assim os mutantes são muito poderosos, o que torna muito difícil acabar com eles. Eu seguiria procurando a rodovia, quem sabe até voltar até aquele posto para pegar um carro e dar o fora dali. Se isso daria certo, eu não sei. Eu acho que as chances são baixas, mas a esperança é a última que morre. É isso aí, galera, este foi como derrotar Viagem Maldita, ou quem sabe tem até sido um porquê você não sobreviveria à Viagem Maldita. Mas me digam o que acharam nos comentários, se inscrevam e deixem um like se ainda não tiverem feito isso. Bom, então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!